Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Eduardo aqui morrendo de saudade, né? Doido para logo a gente poder estar junto, poder se ver. Mas enquanto isso, vamos continuando aqui com as nossas aulas remotas, tá? Já pegou o seu material, pegou o seu livro? Você preparou aí seu local de estudo? Procura um lugar ambiente tranquilo, tá? Fica longe um pouquinho da sala, tenta um lugar bacana para você ficar sozinho e se concentrar, tá? Então vamos lá, pega o livro, abre na página 198, tá? Dá um pause no vídeo aí, procura a página 198, dá um pause agora. Voltou? Pronto, beleza. Página 198, influência dos rios na sociedade e no relevo. O professor vai dar uma passada aqui no texto, tá? E dizendo para vocês aqui os pontos altos. A importância histórica dos rios, né? A introdução dessa parte, da segunda parte desse capítulo. O rio, a água, nós sabemos que é vida, né? Então, tudo aquilo que todas as sociedades, várias sociedades se desenvolveram normalmente próximos aos rios, né? E aí você vem falando isso desde os tempos bíblicos, desde os tempos mais antigos. São nas margens dos rios que as pessoas mais antigas conseguiam fazer as lavouras, que aí você ainda não tinha técnicas de introdução de levar essa água, né, como hoje, né? Você canaliza a água e leva até a lavoura. Naquela época, nos tempos mais antigos, isso era muito mais difícil, ainda não tinham se bolado essa ideia. Então as pessoas plantavam nas margens do rio, onde o solo era mais umedecido e era próprio mesmo, ajudava bastante, né, na colheita, na plantação. Ou você dependeria da chuva, né? Mas as margens do rio normalmente ajudavam bastante os povos mais antigos. Segunda parte, segundo subtítulo aqui, as partes de um rio, tá? O rio nós temos sua nascente, tá bom? E na parte final, né? Você tem que entender que todo rio, ele corre para o mar, ou ele corre para um outro rio maior, que vai se abastecer desse primeiro rio, né? Ou, em alguns casos, né, mais esporádicos, ele acaba em uma lagoa ou um lago. Mas o normal, né, é que o rio corra para o mar. E esse ponto onde o rio termina, onde começa um outro corpo hídrico, né, que pode ser o mar ou a lagoa, nós chamamos de foz, tá? Então vai ser muito comum você encontrar a foz do rio Paraíba do Sul, a foz do rio Guandu, a foz do rio Amazonas, né? Então você sabe que é o finalzinho daquele rio, tá? É uma área onde encontra água salgada, água do mar. Você tem várias espécies que utilizam, né, dessa mistura de águas para se reproduzir, para se alimentar, tá? É um ponto muito importante de vida, até para o ecossistema, tá bom? Regimes fluviais. Os rios, normalmente, eles são abastecidos de duas maneiras, tá? Ou pela chuva, né? Que aí nós vamos chamar um regime pluvial, tá? Pluviométrico, tá? A gente chuva, P-L-U, pluvial, tá? E os regimes pluviais vão abastecer os regimes fluviais, ou seja, a chuva abastece os rios, tá? Aqui no Brasil isso é muito comum. Mas nós temos também os rios que se abastecem pelo regime nival. Como assim? O que é isso, nival? Seria derretimento da neve em camadas mais altas, né, do relevo, onde neva. O rio Amazonas, por exemplo, ele é um regime misto, né? Você tem a chuva que cai na Amazônia e abastece o rio Amazonas, né, e os seus afluentes, mas ele também, a nascente dele, é derretimento de gelo que vem
da costa das montanhas dos Andes peruanos. E vai fazendo, aquela neve vai derretendo, vai formando um pequeno fio d'água, e quando chega aqui no Brasil está aquela imensidão de rio, aquela beleza que é o rio Amazonas. E isso acontece também em outros rios pelo mundo afora. Rios e relevo, tá? Aqui página 200, né? Mostrando um pouquinho da relação. O rio, ele constrói o relevo, né? E ele destrói o relevo. Como assim, professor? Ele vai levando, com o tempo, ele vai levando sedimentos, vai levando alguns materiais e ele vai moldando o relevo. Lógico que não é no estalar de dedos, né? A maioria das vezes. Às vezes é um regime muito lento, mas às vezes também, devido a uma enxurrada, uma chuva muito forte, alguma coisa, acaba acontecendo do rio transformar o relevo muito rapidamente. Mas o normal ele transforma com o passar dos anos, tá? Aí dá uma lida aqui, falando aqui sobre planícies de inundação, né? Que são planícies aonde o rio tem um rio principal, em determinadas estações do ano, aquela planície, ela se torna toda alagável, né? Isso acontece aqui no nosso Pantanal, tá? Durante o período de seca, você tem os rios normais, né? Correndo ali, mas há um período de chuva que você não consegue diferenciar o que é rio, o que é o chão, né? Porque a planície fica toda alagada, tá? Isso é importante também para o ecossistema dessas regiões onde tem isso. Há vários animais, há várias plantas que dependem desse movimento, dessa situação. Nível de base de preservação de margens de rios, tá? A importância da gente preservar os rios. E, finalizando aqui, o desperdício e poluição das águas do planeta. Nós já falamos isso aqui, né? O desperdício de água é uma coisa que acontece nas grandes cidades. Na nossa casa, às vezes nós colaboramos com isso sem querer, mas colaboramos. Como, professor? É você não reutilizando água, você escovando o dente com a torneira aberta, né? Demorando demais no banho, se ensaboando lá com o chuveiro aberto. Isso é desperdício de água. Ah, professor, mas só eu faço isso, vou estar desperdiçando a água do mundo? Não, você imagina, sei lá, 2/3 da população brasileira, né, que tem um regime de água tranquilo, não tem escassez de água, né, desperdiçando água, né? E poluição, jogando gordura, jogando óleo, jogando esgoto nos rios. E essa água depois, muitas das vezes ela volta para nós aqui em consumo. Essa água é tratada, né, muito mal tratada, na verdade, e volta para nós. Então nós devemos preservar isso. Como isso? Cuidando. Você, como criança, você tem que começar a entender o que é rede de tratamento de esgoto, né? O que você deve fazer na sua casa para evitar isso. Culturalmente, né? É cultural de nós brasileiros fazemos uma saída de esgoto, jogar para fora e acha que aquilo ali já não é mais o nosso problema, né? E não é assim que funcionam as coisas, tá? O esgoto, a água suja que você joga, o óleo que você joga na pia, aquilo ali é uma contribuição, você está poluindo alguma coisa. Se você puder fazer alguma coisa para não poluir, a gente indica que faça, tá bom? É por isso que você tem aula de geografia, aula de ciências e aprende essas coisas. Há vários métodos, várias coisas que nós podemos fazer, né? Óleo, por exemplo, óleo, nós podemos reciclar o óleo, né? Água de lavar roupa, nós podemos reutilizar ela para lavar quintais, para lavar o carro, tá? Moto, essas coisas. Então há várias maneiras que você pode contribuir para preservar a água, tá bom? Gente, texto rapidinho, estou me alongando, porque senão é muito pouco tempo que tem para falar, né, sobre o texto. Dá uma lida aí, tá bom? Faça os exercícios, tá? Hoje são bastante exercícios, são 12, mas 8 exercícios vocês vão fazer direto no livro, e só 4 vocês vão fazer no caderno, tá? Então 8 exercícios é de marque X, eu creio que dá para vocês fazerem rapidamente. Dúvida? Chama o professor aqui do outro lado do telefone aqui, passa um fio, liga para mim, professor, não entendi, me explica essa coisa aqui. Eu explico, tá bom? Ou então chama no zap mesmo e vai digitando aí que eu digito daqui, tá bom? Beijo, saudades, até a próxima.